Eu me chamo Ariane Isabel, então estou aqui, né, para falar sobre o meu canal, né. Primeiramente, algumas pessoas, né, que me conhecem falam que eu deveria já ter feito um canal, né, para poder falar um pouco sobre algumas experiências, algumas frases, algumas coisas que eu acabo jogando no ar. Tem muitas pessoas que me acham muito espontânea, muito alegre e que de alguma forma algo que eu venha falar possa ajudar o próximo. E até falar assim, tenta algo em relação à comédia, algo do tipo, mas eu vou relatando algumas coisas que teve ao longo aí da minha trajetória, né? Sou uma pessoa ainda jovem, como a gente fica brincando, eu sou jovem ainda. Então, nesse vídeo, né, aqui dentro do canal, eu tento explicar, né, vou explicar de maneira bem fácil, bem clara, alguns pontos, algumas situações que aconteceram, né, e espero que possa ajudar, né. Tem algumas pessoas que acabam buscando algum tipo de orientação, às vezes em relação à maternidade, né, que eu tive algumas experiências também na gestação, na maternidade, algo em relação também à loja, né. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou explicar minha trajetória inicialmente aqui sobre a loja de roupa, tá? Que seria a Boutique Luxo. Inicialmente, né, surgiu como se fosse um hobby, né? Eu saí de uma empresa onde eu trabalhava, que era uma clínica de estética, né? Onde eu era recepcionista. Depois que eu saí, eu peguei um valorzinho lá, né, da empresa, e como eu conheço muitas pessoas, eu tenho muita amizade, assim, com mulheres, né? Não só na clínica, mas ao longo de outros empregos que eu já tive. Eu comecei a fazer venda de roupa. Peguei um valorzinho lá, que eu acredito que foi em torno de uns R$ 1.000, R$ 1.500. Peguei uma mala grande, uma mala de porte médio, né? Era uma mala de cor, era marrom, um marrom meio escuro, meio preto. Não me recordo ao certo agora. E com essa malinha eu enchi de algumas pecinhas de roupas, ia levando em algumas vizinhas ou até mesmo lá na clínica, né? Porque eu saí da clínica, mas foi algo de acordo, né? Então, conversei com a dona da clínica e aí eu saí, né? Encerrei ali, mas até então tinha a liberdade, a autonomia de estar indo lá na clínica e deixar algumas peças de roupas. Então, eu deixava lá na clínica com as minhas amigas e falava, vou deixar aqui a malinha, vocês dão uma olhada e no dia seguinte eu venho buscar. E aí, fui vendendo. Como elas são minhas amigas e conhecidas e tal, eu fazia um caderninho e anotava para elas pagarem no mês seguinte. Então foi dando certo. Comecei a deixar numa clínica, comecei a deixar em outra clínica que também era de outra conhecida, em algumas amigas daqui da vizinhança, algumas amigas também de emprego que eu já tive. E foi algo que eu gosto. Eu gostava, assim, de vender roupa. Até hoje eu gosto. Então, eu comecei a fazer isso de forma mais ativa, né? O meu esposo me ajuda também. Quando não dá para eu levar, ele deixava a mala, no dia seguinte a gente buscava. E fui fazendo minha caderneta de clientes, apesar de muitas já serem minhas amigas, colegas, mas aí foi indicando. Acabou indicando para mais uma, outra, né? E dessa forma foi em 2016 que eu iniciei esse projeto com as roupas e foi passando, tive alguns percalços no meio do caminho, algumas pessoas que acabaram não me pagando, né? Então tive realmente, a gente conta ali com aquela margem ali de prejuízo, não é legal, algo que hoje eu já trabalho de outra forma, né? Mas já foi, né, cortando, porque também naquela época tinha cartão, mas não era algo assim tão quanto agora. E essa questão de porta a porta, essa venda de porta a porta, não só para a questão de roupa, algo que acontecia, ou que aconteceu ao longo do tempo. Minha mãe mesmo vendia muito de porta em porta, assim, panela, cama, mesa e banho, queijo, nossa, enfim, sempre vinha um vendedor de porta em porta e deixava fazer aquele caderninho e deixava para pagar depois.
E eu gostei bastante, assim, dessa área, mas eu comecei a passar um pouco de nervoso em relação a isso. Em relação a chegar o dia do pagamento, às vezes acontece algum tipo de imprevisto com a pessoa, não é culpa da pessoa muitas vezes, né? Mas acabava me atrapalhando, por quê? Porque eu comprava roupa, tudo à vista, e aí eu ficava com aquele prejuízo e só tinha o meu lucro quando eu recebesse. Quando eu recebesse o valor, que aí eu ia comprar mais mercadoria. Então chegava um momento que não tinha assim tantas opções de roupa, porque eu tinha que receber, né? Nesse período eu procurei outro emprego, comecei a trabalhar de outra coisa e as roupas, de fato, começou a ser algo ali como uma renda extra, né? E sempre adorei, eu ficava muito feliz quando as clientes tirava foto, publicava em alguma rede social e aquela roupa ali caía bem. Então, algo que me ajuda e me realiza, assim, em pensamentos, em questão de estar ajudando ou estar ali de fato trazendo algum tipo de alegria, algum look diferente aí para minhas amigas ou clientes, né? E depois desse período eu peguei e na minha casa tem espaço, tem uma garagem e eu conversando com a vida real aqui, ó. Eu tenho um filho e ele tá batendo ali na porta, ó. Tá gritando, tá chamando, mas é outra parte também aí que eu vou comentar em relação à maternidade, em relação à vida, em relação às coisas também, né? Que no decorrer desse período eu também tive filho, e foi onde também foi impactando essa questão das roupas, né? Mas, enfim, voltando, eu teve a pandemia e tal, e na pandemia foi algo que foi bastante interessante, por quê? Porque as lojas todas fecharam e eu ainda continuava com a minha malinha. Então, ainda levava para algumas clientes, aí chegou uma hora e que eu fui com meu esposo, bateu uma coisa assim, eu falei, eu acho que eu vou abrir um espaço físico, porque até então vai me poupar esse tempo de ficar levando as roupas, né? No meu serviço também eu levava uma sacolinha e ficava distribuindo ali uma roupa, deixava no armário, para algumas amigas também dar uma olhada na hora da pausa, na hora do almoço, ou levar para casa, né? E aí eu fui atrás de um local para alugar e fazer uma loja, um espaço, né? Só que os aluguéis não são tão baratos e também tem a questão de eu já ter um emprego, então já tenho um trabalho e as roupas é uma renda extra. O que eu fiz? Eu olhei para minha garagem e também tinha a questão da pandemia, que em um ano de 2021 teve o fechamento de alguns estabelecimentos. Então, o receio de foi em 2020 para 2021. Fechar a loja ou ficar um período ali com ela fechada e eu ter custo de aluguel, água, luz, ou até mesmo alguma pessoa para ficar na loja. Então, foi algo que eu parei, pensei e vi que realmente não daria para fazer. O que eu fiz? Falei com meu esposo, aqui em casa tem a garagem tem dois lados. Tem o lado dos fundos e na frente, né? E como a gente só estava com um carro, aí eu falei com meu esposo, ele falou assim, vamos tentar, vamos ver o que dá para fazer e montar a loja aqui nessa parte da frente. Então, eu já tinha montado esse espaço aqui, que é um pouquinho mais aconchegante, que era o meu quarto. Então, o meu quarto, ele foi lá pro fundo, e aqui a gente montou o espaço da boutique. Só que as clientes para vir, algumas amigas a princípio, né, passava pela garagem para depois entrar aqui. É bem de frente. Mas aí a gente teve a ideia de tirar a garagem e fazer tudo loja. Então, eu quebrei a garagem, uma forma de economizar, né? Que também eu vou dar outras dicas também de economia. Eu gosto muito desses aplicativos de venda, como o Mercado Livre ou LX, que tem outro também que eu usei pouco, que é Enjoei também, que são alguns aplicativos que ajudam, né? Para mim, eu sou a que mais vendo e compro também. A minha loja, praticamente, alguns objetos eu comprei no OLX ou até mesmo no Facebook.
aqueles do anúncio, né, que tem ali alguns objetos. Então, eu peguei e anunciei o portão, era um portão automático, com motor, né, então vende um pouco mais barato, mas pelo menos não fica ali no prejuízo. Porque se vender no ferro velho, ou um serralheiro, alguma coisa do tipo, eles vão querer pagar muito pouco. Pelo quilo do ferro, digamos, né? E se eu não me engano, uma vez eu fui vender o quilo do ferro 70 centavos. E eu levei um objeto lá, acho que foi uns 8 quilos, ganhei menos de 5 reais. E aí a gente acabou vendendo o portão, então com o valor do portão, que eu não me recordo, não sei se foi 1.000 e pouco, também não foi assim, aquele valor, mas ajudou. Comprei uma porta, né, aquelas portas de correr, de estabelecimento, aquelas que descem, que é de loja mesmo. Então, também procurei no OLX, a gente conseguiu localizar no local super longe. Então, também não é uma tarefa tão fácil, porque tem a questão da metragem, altura, e tem que ter um carro para poder buscar, né? Aí a gente ainda colocou no papel o custo. Eu acredito que foi em torno de 600 reais a porta, já com tudo, né? Só que ela tinha que fazer uns reparos. Uma porta nova, pelo que eu tava pesquisando, uma profissional vir fazer, ia gerar em torno de uns 2,5 para poder fazer. Então, a gente gastou 600 reais na porta e ainda teve que trocar algumas peças, as peças de cima que faz ela descer, né? E então teve que fazer a troca e também teve que pagar o serralheiro para poder instalar. Girando em torno desses custos, eu acho que deu mais ou menos uns 1.200 reais. Então ainda acabamos economizando. Só que ainda tem a questão do combustível, a gente conseguiu um carro emprestado de um amigo do meu marido, foi lá, buscou e tal, pega peso. Então, são muitas coisas assim que a gente tem que colocar em consideração. Mas eu ainda acho que valeu a pena nesse caso. E aí eu vou mostrando para vocês a loja, né? Como foi montado, algumas peças que eu fui comprando, outras que foi montando. E essa é a trajetória aqui da loja, tá? Então, caso vocês queiram mais dicas ou algo em relação a isso, vocês podem deixar aqui nos comentários, que aí eu sempre vou falando sobre essa questão da loja, né? Então, foi algo que eu fiz dentro de casa, né? Não pago aluguel, a água e a luz seria daqui da minha casa mesmo. Então, isso deu um pouco mais de autonomia no atendimento, que eu consigo falar com as clientes em horários, às vezes, não comercial, porque muitas vezes horário comercial eu estou trabalhando. Então, cliente que eu possa agendar, ela vem aqui em horários 9, 10 horas. Eu tô vindo do serviço, eu posso ir aí? Pode, né? Porque até então eu tô em casa. Então, acaba sendo conveniente para a cliente, sendo conveniente também me ajudando aqui por ter um espaço. Então, eu não fico mais andando, rodando com aquela malinha ou com aquela sacola mais de porta em porta, né? Eu tenho um espaço e as clientes vêm até aqui. Tem o Instagram também, né, que tem ali algumas peças, eu sempre faço as publicações. Tem uma rede de apoio também, porque eu trabalho fora, sou esposa, tenho filho e etc, que aí eu vou deixando aqui no canal e a gente vai aí conversando referente a essa rotina, tá bom? E no próximo vídeo eu vou ver se eu faço um outro vídeo explicando como que funciona essa questão de logística, essa questão de montagem da loja, tá bom? E aí eu conto com vocês, se puderem ajudar aqui no canal, tá bom? Se inscrever, ativar as notificações e o sininho, para que eu consiga aí, de fato, aí ajudar ou compartilhar ou falar ou desabafar algo referente aí às coisas do dia a dia e também algumas rotinas ou dicas em relação à loja ou quem tem dúvida ou quer também ter um espaço ou abrir uma loja, pode contar comigo aí que eu estou aqui para poder trocar informações e ajudar no que eu puder, tá bom? Então, fique com Deus, até a próxima.